Olá, como vai? Meu nome é Fausto Zambuja Machado, eu sou médico clínico, geriatra e tenho um site chamado Café com o Doutor. Então, se possível, dá uma moral para nós lá, procura Café com o Doutor no Google e faz uma visita para nós lá no site. E hoje eu vou falar de um tema bastante importante, na realidade é uma escala funcional que é bastante utilizada. Foi produzida pela equipe da UFMG, da equipe de geriatria, comandada ali pelo professor Dr. Edgar Nunes de Moraes. E por que é importante essa ferramenta? Porque assim, o processo de envelhecimento ele é muito heterogêneo, ou seja, vai desde aquele idoso robusto, que é independente, que é maratonista, que toma poucos remédios, que tem uma vida ativa, vai desde esse idoso robusto até aquele idoso frágil que mora numa instituição de longa permanência, os antigos asilos, aquele idoso que é dependente, que precisa de ajuda para fazer as coisas, às vezes tem alguma dificuldade de locomoção. Então, essa escala funcional dá uma ideia geral do quadro do paciente. E às vezes isso é até mais importante do que a gente simplesmente saber as doenças desse idoso, os diagnósticos desse idoso. A função no idoso fala muito sobre o estado de saúde dele. Então assim, essa escala foi funcional, ela foi feita de um jeito de que quanto maior a pontuação, mais dependente, mais frágil é a saúde desse idoso, independente das doenças que ele tem. Então assim, essa é uma escala que tem fator prognóstico, ou seja, quanto maior a pontuação nessa escala, mais o idoso é frágil, mais a chance dele ter que precisar ser hospitalizado, inclusive maior o risco de morte, vamos dizer assim. Então, eu estou aqui com o celular porque são várias questões e eu quero trazer minúcias de cada ponto. E visita lá o nosso site, Café com o Doutor, nesse vídeo de hoje. Também vou deixar na descrição, vou deixar aqui no vídeo no YouTube. E na descrição também está essa escala, se você quiser imprimir. Ou tem a versão completamente eletrônica da UFMG. Então eu vou deixar os dois links. Então vamos lá, o primeiro ponto que a gente coloca aqui é qual a idade. E tem os estratos de idade, você vai ver lá. Por quê? Quando o paciente de maior de 85 anos, por si só, já é um fator de risco de vulnerabilidade desse idoso. O idoso, muito idoso, mesmo que ele seja independente, por conta da idade, isso já conta como um fator de risco, vamos dizer assim. As reservas homeostáticas, né? Ou seja, a reserva de energia dele já está reduzida por conta das alterações exclusivas do envelhecimento. Então, idade, autopercepção de saúde. Fala, olha, sua saúde está boa ou sua saúde é regular ou ruim? A autopercepção de saúde do paciente é importante para a gente saber como que está a saúde dele geral. O terceiro ponto aqui é justamente ver as AVDs. AVDs é um termo que a gente usa muito na geriatria, que chama atividades de vida diária. Existem as AVDs instrumentais, que são as atividades mais elaboradas, por exemplo, dirigir, sair para ir no banco, pagar uma conta, fazer uma compra no supermercado ou na padaria, ou seja, são atividades elaboradas que a pessoa tem que ter uma saúde física, ela tem que ter os seus órgãos de sentido apurados para poder fazer. Então, as AVDs básicas são coisas básicas para a manutenção da vida. É basicamente continência, ou seja, segurar o xixi, segurar para ir no vaso, a transferência, que é a capacidade de ir de um lugar para o outro, também de fazer higiene básica, de tomar banho sozinho. Então sim, são coisas básicas, são as AVDs básicas. E nessa escala, dois pontos principais que foi tirado foi a capacidade de fazer compra, que é uma AVD instrumental,
de controlar o dinheiro, porque o controlar o dinheiro está muito ligado à questão de finança, está muito ligado com a questão cognitiva e fazer compra também, né? E o quinto ponto, se tem condição de fazer pequenos trabalhos domésticos, ou seja, lavar uma louça, passar uma roupa, assim, coisa que não demanda muito esforço, não demanda muito esforço cognitivo nem físico, vamos dizer assim. Então são esses pontos. E na AVD básica, a única coisa que eles colocaram, que é colocada na escala, é assim, se tem a capacidade de tomar banho sozinho. Então, como eu falei, quanto mais dependente, se as respostas para essas perguntas forem sim, a pontuação é maior e o paciente é mais frágil. Ou seja, aquele paciente que não consegue tomar banho sozinho, eu sei que ele não vai conseguir no mercado fazer uma compra. Então ele já pontua alto nesse quesito, nos itens 3, 4, 5 e 6. Depois vem a questão de cognição. Daí uma peça importante da cognição é perguntar assim, se o paciente tem esquecimento, se ele falar que não, tudo bem, mas daí você tem que ver com alguém próximo da família, porque o mais comum de acontecer é o paciente ter o esquecimento e a familiar falando assim, não, ele esquece tudo sim. Ou seja, o paciente não tem noção do acometimento de memória que ele tem. Isso se chama anosognosia e é um dos sinais mais fortes para o Alzheimer, já está pelo menos numa fase moderada. Nas fases leves, iniciais, não existe isso. Então assim, pergunta se tem esquecimento, se esse esquecimento está piorando e se esse esquecimento compromete alguma atividade de vida diária dele, por exemplo, pagar a finança. Porque não é normal da idade um idoso perder a memória e deixar de fazer as coisas. Tem um esquecimento, mesmo no comprometimento cognitivo leve, que assim, às vezes a palavra perde aquela palavra na ponta da língua, esquece o nome do pessoal, esquece de fazer alguma tarefa, de ter algum compromisso, mas no segundo momento lembra que tem que fazer, vai lá e faz. Ou seja, não comprometeu a função. Apesar da memória estar comprometida, ele ainda está resolvendo os problemas. Então isso é importante principalmente nos quadros demenciais, em especial a doença de Alzheimer. Depois vem aí humor. No último mês, o paciente ficou com desânimo, tristeza ou desesperança? No último mês, você perdeu o interesse ou prazer em atividades antigamente prazerosas? Por que isso é importante? A depressão, o transtorno de humor é um sintoma muito comum e geralmente tem muito comprometimento funcional no idoso. Por exemplo, um idoso que é deprimido, ele pode deixar de fazer as atividades de vida diária dele por causa da depressão. E é uma causa potencialmente tratável e potencialmente melhorável. Pode melhorar. Então é uma coisa que a gente tem que ficar atento. Eu posso deixar aí também nas escalas no paciente que tem queixa de humor, além dessas duas perguntas chaves aqui da escala, é a escala de depressão geriátrica, também dá informações muito boas. Depois o quarto campo que a gente vai ver, o quinto ponto vai ser a mobilidade. E a mobilidade é a capacidade de marcha, a capacidade de locomoção, a capacidade de pressão e pinça, segurar, o condicionamento respiratório. Então tem algumas perguntas chaves aqui no PCF, por exemplo, pressão e pinça. Primeira coisa, o paciente consegue levantar o braço para cima do ombro? Ou seja, por quê? Para pegar coisas no alto, ele vai precisar dessa função, né? Levantar o ombro. Às vezes a pessoa tem um problema de bursite, capsulite, ele não consegue levantar o ombro. Ou seja, a função dele vai estar comprometida, pegar coisas no alto da cabeça. Outra coisa, a força. Vamos dizer que o paciente teve um AVC e perdeu a força de um lado. Entendeu? Então ele perdeu a força de pressão. Isso dá comprometimento funcional, porque ele não vai conseguir fazer, por exemplo, trabalho manual fino. Então, uma informação importante. Capacidade de manusear pequenos objetos, por exemplo, segurar
Segurar um cartão é um pequeno objeto, precisa de coordenação fina e precisa de ter força de preensão palmar, entendeu? Então isso é uma função importante de ser vista. Pegar pequenos objetos. Daí pergunta assim, o paciente tem algumas das 4 condições abaixo relacionadas? Primeiro, perdeu peso de mais de 5 kg de forma rápida. Tem aqui os critérios, depois vocês leem. Por quê? Porque isso é um fator no idoso de risco de prejuízo na mobilidade e de fragilidade, de osteoporose e de tendência à queda. Outra pergunta, o índice de massa corporal, ou seja, aquele idoso que é muito magrinho também é uma coisa que a gente vai preocupar. Circunferência de panturrilha menor que 31 centímetros. Depois eu vou fazer um vídeo como é que a gente pode medir a circunferência da panturrilha e como é que a gente calcula o índice de massa corporal do idoso. E se para andar 4 metros, vamos dizer aqui, 4 metros daqui ao final aqui da parede, ele gasta mais de 5 segundos. Ou seja, a gente está vendo a velocidade de marcha. Aquele idoso que anda devagarinho, demora muito para chegar. Isso é um critério de fragilidade e um comprometimento da mobilidade, porque ele não vai conseguir, por exemplo, ir no mercado. Está vendo como está tudo interligado? E como isso traz muita informação para nós, principalmente para os médicos e para os pacientes também. Dificuldade de caminhar que impeça a fazer as atividades de vida diária. Ou seja, às vezes o idoso anda até devagarzinho, mas ele consegue ir lá no mercado a 9 km, faz a compra dele e volta carregando. Ou seja, não teve comprometimento da função. Apesar de ele ter uma marcha lenta, ele conseguiu ir lá e fazer a compra dele, sem problema, não teve comprometimento de função. Outra pergunta fala de continência. A continência urinária, ou esfinteriana, vamos dizer assim, está diretamente relacionada à mobilidade. Por exemplo, o idoso que é incontinente tem menos tendência de sair de casa, dá uma tendência de ficar na questão de mobilidade. Ou também um fator de risco, aquele idoso que tem uma incontinência de urgência, vai querer correr para ir no banheiro, cai e tem uma fratura. Então, é importante avaliar a questão de continência urinária, sabendo que a continência urinária, por exemplo, é um fator de risco para úlcera de pressão, para transtorno de humor. Como eu falei, está tudo interligado. Depois da continência, pergunta dos órgãos do sentido. Então, se a visão está boa, com óculos ou sem óculos, se a visão está boa, se consegue escutar bem, com um aparelho ou sem um aparelho, e se a visão e a audição está comprometendo as atividades de vida diária dele. Por exemplo, ele não consegue fazer compra porque ele não consegue ouvir o que o vendedor está falando. Ou eu não estou conseguindo assistir televisão. Ou eu não estou conseguindo fazer o tricô mais. Ou seja, teve comprometimento da função. Então, esse é um dado clínico relevante. Então, quase acabando, tá, gente? Problema de visão, de audição. E depois a última, é mais difícil, mas se o paciente tem mais de 5 doenças crônicas, é um fator de risco e vai ser pontuado aí nesse PCF-20. Se faz uso de 5 ou mais medicações, se internou recentemente, isso é um fator de risco muito importante, né? Que pontua aqui na escala, que é muito importante, porque esse idoso que acabou de sair do hospital, ele tem alto risco de ter que hospitalizar de novo. Já tem estudos falando que hospitalização, principalmente no idoso, está relacionada a prejuízo funcional e queda de função. Por exemplo, tem uma idosa que eu estou tratando que, por conta de uma infecção respiratória, acabou parando no CTI e agora ela não está andando e está dependente de oxigênio. Ela era independente nas atividades básicas de vida diária dela e hoje ela está completamente dependente, até para comer. E está precisando de fazer o uso de oxigênio e não conseguiu andar. Ou seja, a hospitalização no idoso é uma coisa que a gente tem que ficar com a pulga atrás da orelha. Seja porque a doença mesmo debilita mais e o hospital não é um bom lugar para o idoso. Geralmente,
eles evoluem mal, às vezes até por conta dos cuidados, porque é uma tendência dele ficar imobilizado lá, não fazer uma fisioterapia, e isso é um problema. Enfim, eu vou deixar aqui, porque já acabou. Eu quis dar um apanhado geral, vou deixar essa escala para vocês preencherem, tem a dica de como preencher. É o que eu falei, vai ajudar muito na consulta que você for fazer com seus médicos, ter isso em mãos. É importante saber, por exemplo, um idoso que é dependente, que precisa de ajuda com muitas coisas, independente das doenças dele, a gente sabe que a gente vai ter que demandar mais cuidado, que vai ter que olhar ele mais de perto. E independente, agora vamos dizer que é um adulto robusto, que faz as coisas dele todo sozinho, tem 20 doenças. Ele é hipertenso, ele tem pressão, tem diabetes, tem colesterol alto, tem um comecinho de artrose no joelho, aí já foi 5 doenças. Vamos dizer assim, está começando uma catarata, então está começando, mas não está atrapalhando a visão dele ainda. Tem um probleminha de audição, usa aparelho, mas também não está atrapalhando ele. Enfim, você veja, ele tem várias doenças, mas ele pontuou pouco no IVCF-20. Então, a vulnerabilidade dele é menor. Então, assim, encorajo você que vá ao médico, principalmente no geriatra. É o que eu te falei, das escalas pré-consulta. Você ter isso em mãos vai trazer muitas consultas e vai ajudar demais o seu médico, tá bom? A gente vai ficando por aqui. Agradeço aí a sua audiência. Se possível, comente, faça alguma pergunta se teve alguma dúvida, e eu peço a você, na medida principal, comentar. Se possível, compartilhe, mas o principal é comentar, para você trazer a dúvida, para ver a dúvida de vocês, porque às vezes a gente não sabe o que vocês estão precisando aí, tá bom? A gente vai ficando por aqui e até a próxima.